A Avenida Leopoldo Bulhões virou uma praça de guerra. Ontem, policiais civis fizeram uma operação na favela de Manguinhos, depois que viaturas foram atacadas. Um suspeito morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Houve protesto. Jackson Silva. No alto, um helicóptero fazia voos rasantes. A aeronave sobrevoava o complexo de Manguinhos, zona norte do Rio. Moradores protestaram. A rua Leopoldo Bulhões ficou fechada por barricadas em chamas. Ai, meus amigos, Leopoldo fechada, hein? A bala tá comendo, hein? Foram lançadas bombas de efeito moral. Correria de quem tentava se proteger. Dentro da comunidade também houve confusão e mais bombas de efeito moral. A confusão começou após um ataque de traficantes a 3 viaturas da Polícia Civil. Segundo informações da instituição, os policiais passavam por aqui e seguiam para um ferro velho. Foi quando um dos bandidos atirou na primeira viatura. Os agentes não ficaram feridos. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais foram acionados. Policiais militares também ajudaram, enquanto veículos blindados avançavam à procura dos traficantes. No meio da troca de tiros, um homem morreu. Segundo a Polícia Civil, ele estava perto de uma mochila que foi apreendida. Ela estava com munições e drogas. Outro suspeito ficou ferido e foi levado para um hospital da região. Agente policial dentro da UPP, da UPA, na verdade. O morador ficou ferido por estilhaços. Durante a operação, os agentes prenderam um homem apontado como um dos traficantes. Israel Miranda de Lima, mais conhecido como Rael, é acusado de participar do tráfico de drogas de Manguinhos. Ele tinha 3 mandados de prisão. De acordo com as investigações, Rael é homem de confiança de William Souza Guedes, o Chacota ou Carola. Nesta quinta-feira, o dia era de aparente tranquilidade, mas os moradores ainda lutam para sobreviver nesse campo de guerra. Eu já vou falar dessa imagem contigo, tá? Daquela imagem ali que a gente viu, mas ao vivo agora, Jackson Silva está com um colega seu, direto da cidade da polícia. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Vou te explicar, Isabelle, como tudo começou. Por volta de 9h30 da manhã, uma viatura da DRF seguia para investigar um ferro velho. E na volta, ela foi metralhada. Os bandidos atacaram essa viatura. Até então, os policiais voltaram sem problema nenhum. 30 minutos depois, foi uma viatura da DRFC. Os traficantes também atiraram contra essa viatura. Aí depois, outras viaturas que passavam no momento, os policiais pediram ajuda para seguir até esse ferro velho. Na volta, os bandidos atacaram mais uma vez. E aí tem o 4º ataque. Os policiais pediram socorro, ficaram encurralados no meio do tiroteio. Então, por esse motivo, não tinha nenhuma operação, mas por esse motivo foi feita uma operação para resgatar esses policiais e teve mais confrontos. Doutor, muito obrigado pela sua participação, doutor Pedro Medina. Infelizmente, teve que ter essa operação para resgatar esses policiais. Mas qual era o objetivo dessa incursão ali nesse ferro velho? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos os telespectadores. Na realidade, na data de ontem, nós fomos surpreendidos por 3 ataques, de traficantes da comunidade de Manguinhos, tendo como alvo policiais da Polícia Civil. A primeira delas decorreu de uma ação, a gente, recentemente, por meio do governo do estado, nosso governador Cláudio Castro determinou que nosso secretário montasse um planejamento de ação contra os furtos de cabos, em ferro velho. Aí essa ação decorreu uma diligência da DRF na parte da manhã a um ferro velho que fica na esquina da comunidade. Quando as unidades da DRF chegaram ao local
para realizar uma diligência, foram alvo de vários disparos. Essa ação foi rechaçada no momento e retornaram à base. Ao retornarem à base, a gente chegou ao conhecimento também que outra unidade da DRF, ao passar pela Avenida Democráticos, foi novamente alvo de disparos. Considerando que tinha uma flagrância delituosa no interior daquele estabelecimento, na parte da tarde, a DDRF teve que reiterar a diligência, porque não tinha alcançado o intento na primeira ação. E esse terceiro ataque ensejou a solicitação de apoio por parte dos policiais aqui da Polícia Especializada, e todos nós prontamente diligenciamos ao interior da comunidade para proteger nossos policiais e a sociedade de bem que mora lá, objetivando também prender os responsáveis por esses disparos. Quando os policiais entraram, Isabelle, aí teve o quarto disparo, tá? Agora, vale ressaltar que esses primeiros disparos, 3 disparos, foram nas principais ruas, né, da região. Agora, doutor, esse ataque dos bandidos dentro da comunidade também tinha um objetivo desses traficantes, né? A gente, na nossa prática profissional aqui, a gente percebe cada vez mais que, em razão da intensidade da ação dos criminosos, rechaçando a entrada dos policiais, aquilo geralmente tem uma razão. E nesse caso, a gente determinou a razão, que foi o quê? Havia possivelmente uma reunião de algumas lideranças, e esse fato foi corroborado com a prisão do Rael, que é um frente da comunidade, né? A equipe da DRE logrou êxito em capturar ele já tinha 3 mandados de prisão por tráfico e associação, e ele sim era responsável em ficar na liderança da comunidade na ausência do Toyota. Isabelle, doutor Pedro Medina do Corolla. Perfeito. Pedro Medina está à sua disposição, Isabelle. Doutor Pedro, boa tarde. Poxa, que honra. Estou aqui com o DGPE, né, o cara, e com o doutor Marcos também, que é o da DRE que fez a prisão. Mas vou aproveitar e fazer a pergunta aqui. Diante de ser o diretor do DGPE das especializadas, eu sei que você, doutor Marcos, tantos outros delegados também, mas as especializadas hoje são parte fundamental no combate, no que a Draco já faz, mas nessa troca de informações. Como eu acompanho há muito tempo segurança pública no Rio de Janeiro, esse fato de ontem, e eu gostaria, com a sua experiência ligada às especializadas, que entendem muito bem do que é Manguinhos, do que é Maré, de como age, de qual é a logística de ataque deles, porque muita gente de casa fica pensando assim, caraca, traficante maluco, tá lá dando bote em ferro velho e faz ataque à polícia, mas não é maluco, é a realidade dessa localidade. Eu queria entender, esses traficantes foram pegos de surpresa, esses traficantes, esses traficantes, eles simplesmente não sabiam quem estava atacando, esses traficantes não esperavam, porque rapidamente vocês se uniram e foram pro ataque em cima de Manguinhos, tanto é que fizeram uma prisão importante com uma especializada que foi a DRE. Eles não tinham noção ou eles têm noção e querem partir pro ataque e querem pra guerra? Não, com certeza eles tinham noção, uma vez que o ataque foi perpetrado em direção de viaturas caracterizadas. O que eu quero deixar bem claro é que a Polícia Civil sempre vai se fazer presente em qualquer ameaça aos policiais civis de nossa instituição e todos os cidadãos de bem da comunidade carioca. A grande realidade também que a gente percebe é que eles estão se achando numa situação de conforto em razão de medidas restritivas que impõem uma série de requisitos para a entrada na comunidade. E a gente observa que, durante o decorrer dessas medidas, o poderio bélico dele e a infraestrutura que inviabiliza o acesso às comunidades só aumentou. Então, na realidade, é uma situação bastante antagônica, né? Uma vez que o objetivo muitas vezes falam que a polícia leva a violência para esses locais, e quando, se você for analisar friamente, o aspecto é bem reverso, né? E principalmente, doutor Pedro, doutor Marcos Amin, o uso dessa comunidade refém. Por isso que a gente sempre fala aqui, é a situação do morador da comunidade ali na Democráticos, na beira da Democráticos. A gente vê ali no fluxo dos carros, já começa a equipe ser atacada e já começa o fuzuê ali, justamente para se utilizar dessa comunidade, nesse grupo de liderança, que é Rael o nome dele que foi preso, Rael. Mas outros ali dentro se protegem de um jeito, e quem fica no escudo humano é o pobre, é o morador da comunidade. Exatamente, Isabelle, você tocou num ponto muito importante que é importante a gente diferenciar o morador da comunidade e esses vagabundos que são ligados ao narcotráfico e são articulados pelo narcotráfico para fazer esse tipo de manifestação.
E eu te digo por quê, Isabelle. Antes, né, essa facção criminosa botava fogo em ônibus, né, fazia toda uma articulação tentando expulsar a polícia da delegacia. Hoje eles não só fazem isso, né, tem essa articulação, né, com a cesta básica, com aquele assistencialismo, para que parte da população, não a população, parte desses moradores faça esse tipo de protesto, eles também têm uma ordem, né, seguem um protocolo de rechaçar ao máximo a entrada da polícia, porque quando há um tiroteio muito intenso, há uma mobilização, tanto de parte da mídia quanto de parte de algumas organizações não governamentais, que acendem, inflamam um debate, né, dizendo que a polícia está entrando para oprimir o pobre, o negro e todo aquele discurso fajuto que a gente conhece. Então faz parte da articulação dessa organização criminosa, dessa facção criminosa, atuar desse modo. E a gente não pode sucumbir como Estado e como sociedade a esse tipo de investida, de vagabundos e criminosos. Eles não podem ser mais inteligentes do que a gente. Então eles fazem todo esse fuzuê, eles agridem a polícia, eles montam uma forte resistência justamente para caber, de guerra, de praça de guerra essa mesmo. comoção, né, para despertar essa comoção e assim afastar ainda mais a polícia dessas localidades e deixar o morador de bem, que é o morador trabalhador, que é a maioria que está ali naquela localidade, disso, né? Desesperado e abandonado à mercê deles. Mas eu vou botar um ponto, já que só tem uma pergunta para o doutor Pedro, mas eu gostaria nesse mesmo mote, mostrando isso que vocês já conhecem, toda essa situação, essa estratégia, seja qual é o nome de facção mais usada, a história de que você não pode entrar, ou a história de que você tem que proteger esses moradores da comunidade, facilitaram e muito, jogaram fermento e muito nessas facções. Fato é que ontem foi apenas um termômetro disso, né, doutor Pedro? Com certeza. Para você ter ideia, ontem a gente, no decorrer das ações, a gente começou a ver uma série de movimentos, né, rechaçando a nossa entrada, e você sentia bastante uma ação orquestrada, mas considerando que a gente foi no atendimento de prioridade e que a gente conseguiu isso na nossa missão, que foi prender um dos responsáveis por esse ataque, a gente retrocedeu imediatamente, né? Até para garantir a segurança de todos os policiais, e foi também complementada a nossa missão, né? Agora, Isabelle, para ter uma ideia mais ou menos desse ataque, além de atirar contra os policiais, os traficantes também lançaram granadas contra os agentes. E durante a ação, os policiais conseguiram apreender diversas granadas, né, doutor? Correto, a gente apreendeu 9 granadas e a gente percebe na nossa prática operacional que quanto mais intenso os disparos, tendo como alvo os policiais civis, a gente percebe que a gente está chegando próximo de alguma liderança local. Então a gente também acredita que além do Rael, outros poderiam estar lá presentes, porque dado o momento a população começou a se revoltar, a gente pôde perceber nas mídias sociais uma série de fake news aí montadas, provocando esvaziamento da operação. Contudo, a gente bem sabe do nosso dever funcional, né? O policial não gosta de tomar tiro, a gente se expõe ao risco, nós somos profissionais, a gente tem compromisso com o que a gente faz, a gente tem um dever institucional, né? Uma honra, um dever a ser cumprido, e a gente foi lá, cumpriu a nossa missão, e tão logo foi cumprido, nós retrocedemos, para garantia de segurança de todos. Acho que eu estava aqui, quando você falou, doutor Pedro, sobre as outras lideranças, com certeza, o Rael está ali, que deu para trás, deu o bote ali, mas com certeza outros estavam naquela localidade, foram pegos de surpresa disso, né, doutor Marcos? Exatamente, Isabelle, e ele, quando foi preso, ele estava todo sujo, né? Ele Tá aí a imagem dele. Ele fugiu desesperadamente, você percebe que ele foge desesperadamente, ele está bem vestido, está com roupas de marca, de lojas caras, mas só que ele está todo sujo porque ele foge desesperadamente com a chegada da polícia, que acabou pegando eles de surpresa, pelo horário. Era no meio da tarde. No meio da tarde. Toda essa dinâmica, Isabela, que sempre existiu no Rio de Janeiro, e a gente sempre conseguiu um bom resultado com isso, ela acaba modificada, como o doutor Pedro disse, por uma decisão equivocada judicial que causa de restrições e por todo esse ativismo com a bandeira do narcotráfico que acaba atrapalhando as ações da polícia e, por via de consequência, atrapalhando a paz social. Só para agradecer ao doutor Pedro, eu não vi até agora ninguém se manifestar sobre a morte do catador Eduardo, que morreu na guerra do Morro São João e do Macaco essa semana, entre
tiros de traficantes do Comando Vermelho e TCP, né? Ninguém falou sobre o Eduardo, ninguém falou sobre o Eduardo. Eu falei muito sobre o Eduardo, a gente aqui mostrou, eu falei na rádio, mas ninguém falou sobre o Eduardo. O Eduardo se tornou invisível. O que me dói muito nessa política de segurança, ou quem fala sobre segurança, sabe, doutor Pedro, Jackson e doutor Marcos, que para eles não importa o pobre da comunidade, para eles importa, para os extremos importa só quem apertou o gatilho, a quem eu vou defender, não importa aquela pessoa, não importa o indivíduo, não importa, por isso que a gente sempre fala aqui, o maior refém disso tudo é o pobre, o morador da favela, da comunidade. Ninguém, eu prestei atenção, doutor Marcos sabe como eu sou, eu li tudo, ninguém que se manifesta colocou uma linha sobre o Eduardo, catador de latinhas lá do Morro São João. Doutor, que honra, muito obrigada, tá? Foi aberto aí as portas do SBT Rio, quero mais vezes o senhor por aqui, aí o diretor do DGPE com a gente ao vivo, direto da cidade da polícia. Jackson, um abraço para você, obrigada pela reportagem também e trazendo as informações direto aí da casa da Polícia Civil do Rio de Janeiro.